Aí os que não forem usar o som, para desligar, para a gente poder manter. E agora eu não sei como é que eu desligo aqui. Não, mas você não precisa desligar, não, Não, Rita, que você vai você falar, precisa não, Rita. é só para Eu quem não. pensei agora para abertura, né? Mas não. Tudo Não, bem, é melhor eu ficar com isso. Tá bom. por via das dúvidas. Isa, você encerraria hoje para a gente, Isa? Eu vou fechar uma janela aqui, está havendo um som aqui. Com licença. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo das nossas obras de André Luiz, né? Estamos estudando o livro No Mundo Maior, que é a quinta obra dessa série. Hoje iremos receber a nossa irmã Rita Cole, lá de Laje de Mureaé, do Centro Espírita Joana de Ângeles. Que nós possamos abrir as nossas mentes, os nossos corações, para receber todo o conteúdo, assimilar todo o conteúdo que nossa irmã trouxe para dividir conosco. Teremos Odete na harmonização, Nancy na prece inicial e Isa na prece final. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos estar preparados para receber o conteúdo que nossa irmã trouxe. Odete, é com você, querida. Boa noite a todos. Eu vou ler uma mensagem aqui do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Minutos com Chico Xavier. O desânimo é perigosa erva daninha, capaz de destruir a plantação de seus mais lindos sonhos. As dificuldades fazem parte do chamado kit sucesso. Vamos nos convencer de que tudo o que desejamos ainda não está pronto. E em assim sendo, razoável pensar que nada virá sem esforço, perseverança e ação. Se você almeja qualquer realização, saiba que barreiras fazem parte da corrida denominada felicidade. Entregar-se ao desânimo diante dos obstáculos é abrir mão de seus sonhos, é jogar na lata do lixo as suas metas, é começar a morrer antes da hora. Repare que no seu pior momento na vida pode ser tanto o ensejo de você abandonar seus projetos, quanto pode ser o melhor instante de você reverter a situação, armando-se de paciência, motivação e melhor qualificação. O instante é o melhor para quem se rende ao fracasso ou para quem recupera o ânimo para a vitória. Muita paz a todos. Querido Jesus, mestre, amigo, companheiro, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade que nos é dada de, na noite de hoje, estudarmos mais um capítulo deste livro tão importante para o nosso conhecimento. Te pedimos, Pai, que abençoes a expositora da noite, nossa irmã Rita, que ela seja intuída pelos seus mentores espirituais
e que o fruto dos seus estudos possam ser transformados em lições para o nosso dia a dia, que possamos refletir sobre tudo aquilo que será dito na noite de hoje. E assim, Senhor, nós te pedimos permissão para darmos início aos trabalhos da noite de hoje, te agradecendo por tudo que temos recebido e tudo que somos nesta encarnação. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Nancy. Obrigado, Odete. Mais uma vez, boa noite, Rita. Rita irá apresentar o capítulo 10, Dolorosa a Perda. Ela que é de Laje de Muriaé, do Centro Espírita Joana de Ângelo. A palavra é sua, minha irmã. Obrigada. Muito boa noite a todos. E é uma alegria estar assim num grupo, não é? Aconchegante, amigo, um grupo estudioso, né? Tenho acompanhado aí vocês, é bom demais. E brinquei agora há pouco com o Francisco, né? Abençoada internet, né? Que nos aproxima, quando nós sabemos usá-la. A série André Luiz precisa e deve ser revisitada constantemente. A cada leitura, nós descobrimos novos ângulos, descobrimos novos pontos de vista, até dentro dessa riqueza que nos traz André Luiz, como um formidável repórter da espiritualidade. Neste livro, particularmente, nós temos toda uma abordagem de estados psíquicos, chamados mesmo de demenciais, não é? Doentios, e que estão ligados às questões espirituais, evidentemente. Quer dizer, o espírito imprime no cérebro as distonias que serão necessárias para a sua expressão, seja de ressarcimento, seja de reequilíbrio diante dos desafios da existência, diante das vicissitudes, diante das próprias enfermidades, e seja até um desafio em que falhamos, né? Muitas vezes, aliás, incontáveis vezes, já falhamos. Então, o cérebro, na sua relação com a mente e com o espírito, não é? O consciente, o inconsciente, enfim, a circunstância em que se inscreve o ser humano na sociedade, na família, tudo isso faz parte da obra de André Luiz, de maneira geral, mas neste que é no mundo maior, nós temos o estudo, basicamente, de estados demenciais. Nesse capítulo, que tem como título Dolorosa Perda, a personagem central é classificada como demente. Calderaro, quando esclarece, não é, para André Luiz o quadro que eles irão encontrar, chama a moça, né, do caso da história, de demente. Ela está num estado demencial. Não é aquela pessoa demente, né? De fato, ali, de acordo com a medicina clássica, a psiquiatria clássica, não, é o estado demencial do espírito, que pode se manifestar no psíquico físico, né? Como uma enfermidade de fato. E nós temos naqueles primeiros capítulos, como vimos aí, não é, com vocês, o estudo do cérebro, uma coisa fantástica esse livro. Mas vamos ao capítulo em questão, da nossa personagem, também em quadro demencial. Vamos ver primeiro a espinha dorsal
dessa narrativa. O assistente, né, o instrutor é Eusébio, o assistente, né, aquele que conduz todos os trabalhos, é o Calderaro, como já sabemos, e nesse capítulo, Calderaro é surpreendido por uma senhora que pede socorro para sua filha, a senhora desencarnada. E Calderaro, ao dar a resposta a ela, demonstra que já conhece o caso e pergunta até se ela havia piorado e tudo mais. E ela diz que sim, que tinha piorado e que parecia ter enlouquecido. Aí nós vamos ter a explicação do Calderaro para o André Luiz. Aquela senhora, já desencarnada há 8 anos, tinha deixado uma filha, filha única, que é a Cecília, né? Personagem desse capítulo, e essa moça estava, vamos colocar aí, naquele momento, encarnada, não é? Mas numa situação dificílima, e estava a ponto de cometer um aborto. Já estava encaminhado o processo do aborto. E é interessante nós observarmos aí a perda, porque quando nós vemos um capítulo num livro espírita, né, com esse título, Dolorosa Perda, a gente pensa de imediato na desencarnação de um amor, de algum familiar, de alguém chegado a nós, mas não é essa a dolorosa perda. Porque o morrer, não é, fisicamente não é perda. Na verdade, não é perda. A perda em questão é a da oportunidade de se reequilibrar através da maternidade. Então, é dolorosa demais e o quadro vai ser descrito de uma maneira pungente, não é? A narrativa de André Luiz tem esse momento de descrições lindas, reflexões maravilhosas, como sabemos, mas também de mostrar, não é? Alguns quadros dolorosos, apesar, e muitos casos dolorosos, apesar da linguagem sempre clássica e elegante. E o que está acontecendo? Eles seguem para lá, que Calderaro explica para André Luiz que essa jovem tinha sido, vamos dizer, envolvida, ela própria, não é, tinha se envolvido com alguém e tinha ficado grávida e tinha não estava aceitando, enfim, a reencarnação daquele espírito. E explica que os dois estavam já comprometidos, né? Seria aquele caso do inimigo reencarnante, né? É o inimigo reencarnante, o que é cura, né? O que é realmente uma oportunidade maravilhosa, mas nem todos conseguimos aproveitar. Então, eles vão à casa, não é, da Cecília. A Cecília é apresentada, não é, como alguém de posses, né? Família de posses, família de uma certa posição social, uma jovem bonita e completamente leviana. Aí é que entra o primeiro conflito, né, de mente a mente, não é? Como que a mente, o que nós pensamos e, consequentemente, praticamos nas relações familiares, nas relações no trabalho, enfim, nas nossas relações, o quanto a mente está na base, é o pensamento. Nós espíritas sabemos disso, nós estudamos isso. O pensamento com toda a sua energia, com todo o seu poder, não é? De auto-obsessão, não é? E como uma matriz, ou como aquele que seja um fator de criar até perversidades, não é? O Calderaro vai usar essa palavra. Então, essa jovem leviana
tinha se comprometido, inclusive, com pessoas da política, tinha subornado criadas, ele diz isso, tinha influenciado, não é, de alguma forma, se envolvido com governantes, e pela posição, não é, social, era uma menina rica, e tinha de tudo. A mãe estava num sofrimento muito grande, aos prantos, porque a menina tinha sido criada com todo o mimo, com todas as facilidades. Nós vamos comentar daqui a pouco esse aspecto importantíssimo da educação do espírito, né? Da educação, da nossa educação, e que a gente se esquece de que é a educação do espírito. Às vezes a gente brinca, aí falando sério, né? Que a casa espírita realmente é uma escola para o espírito, né? Mas a própria escola, a própria vida, a própria terra, não é? É a grande escola, né? Primeira escola é a relação com os pais, e por aí vamos nós. Então, a garota tinha pai, tinha enganado o pai, não é? Fazendo as suas incursões por ambientes não muito dignos e tudo mais, tinha engravidado, não se fala exatamente como, mas era solteira, estava com 25 anos e já estava provocando, tentando provocar o aborto com substâncias venenosas que iriam ali afetar o reencarnante. E, por isso mesmo, ela estava doente, doente mesmo fisicamente, mas principalmente quando vamos examinar através do Calderaro, explicando para André Luiz o organismo dessa moça, nós vamos ver o pensamento dela, o pensamento perverso, de raiva, de vaidade, de desencanto, de rejeição àquela criatura que estava ali no seu ventre, né, pedindo para nascer, né, para renascer. Toda a vibração dela era deletéria. E a mente, dessa forma, vai afetando matrizes do perispírito, porque a mente, na verdade, é uma expressão do espírito. Né? Vamos colocar assim: o computador seria o cérebro, não é? E a mente, através do cérebro, né, desse computador, vai acionando. Então, todo o organismo pode ser mexido pelo nosso pensamento, pelas nossas vibrações. O que não podemos, agora, parênteses, né? O que não podemos exagerar no caso do pensamento é sair por aí, não é, seguindo pensamento positivo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou curar a minha doença agora com o pensamento. Isso é coisa muito séria, não é? Saber usar a mente para benefício próprio e controlar a mente para não vamos colocar assim, para não tornar enfermo o organismo, não é? Trazer enfermidades para o organismo, é algo muito sério. Não é assim um livrinho, não é? de pensamento positivo que vá resolver isso, principalmente em muitos casos, né? A coisa ligada ao mundo material, à riqueza, não é? Como ganhar dinheiro, como ficar rico em 2 meses, e por aí vai. Mas é muito sério o poder mental. Né? Nós vemos até aquela simbiose, nós vimos lá no princípio do livro, né, de um cérebro e do outro, né, do desencarnado, do encarnado. Esse livro é uma riqueza. Então, nós vemos descrito o quadro da circunstância existencial da Cecília, não é o nome da jovem, como perverso, corrupto e corruptor, corruptível, inclusive no âmbito do poder. Quer dizer, poder, sexo, dinheiro são provações, não é? São desafios, são aspectos da existência que temos que observar com muitíssimo cuidado. Então, ao chegarem à casa,
da Cecília. O ambiente é descrito como um quarto muito bom, não é? Perfumado, inclusive, e havia ali, quer dizer, um ambiente quase que requintado do ponto de vista material, né? Material. E havia ali uma enfermeira e a mãe. A mãe diz o seguinte, que o trabalho dela, naquele momento, era tentar impedir, vamos colocar a invasão, né, de espíritos mais desequilibrados naquele ambiente. Então, estavam a enfermeira encarnada, a mãe desencarnada, o Calderaro, o André Luiz. E, então, é que ele faz essa descrição do organismo psicofísico, espiritual da Cecília, começando no cérebro, e que se expressa, não é, na própria face, que como se em estado de convulsão, e uma jovem bonita e praticamente deformada naquele quadro, assim, com uma facies, não é? Ele usa essa palavra de quase desencarnante, né? A situação dela estava muito difícil, ela já estava se envenenando, ela já estava tomando drogas abortivas e estava ali com a enfermeira para fazer, enfim, a retirada do espírito, do corpinho. Então, ela já estava de 4 meses. Vamos colocar aí também, né, esse dado. E a mãe começa a conversar com ela. Calderaro ali, examinando, mostrando para André Luiz aquele quadro, falando da vida dela, da existência dela, como tinha sido. E a mãe está tentando conversar com ela. O Calderaro intui, não é, a enfermeira para dar à jovem um calmante, um sedativo, porque ela estava agitadíssima, tudo nela, todo o organismo estava acelerado, coração, batimentos cardíacos acelerados, um organismo envenenado, envenenado literalmente, não é? Primeiro, as drogas que estava tomando, segundo, a questão espiritual e psíquica. E então ela relaxa um pouco o corpo, não é? E se solta um pouquinho também o perispírito, aí ela consegue ver a mãe. E ela se espanta, não é? Um pouco, mas a mãe começa a falar com ela, a tentar convencê-la a não provocar aquele aborto e a mostrar para ela que era uma oportunidade de crescimento, que ela não podia perder aquela oportunidade. E o discurso da mãe é bonito, é comovente, e a atitude da jovem é de impassividade e depois de agressividade. Ela começa a responder agressivamente e ela diz, mesmo antes, naquele semi-delírio, ela disse que não queria aquele filho na vida dela, que, enfim, era um intruso na vida dela. E a entidade reencarnante pedia, pelo amor de Deus, me deixa acordar, é uma expressão muito interessante que André Luiz usa nessa narrativa, acordar no trabalho, não é? Quer dizer, entrar na existência para trabalhar, que é a nossa função, não é? É trabalhar a nós mesmos para, trabalhando com o próximo, trabalhar pelo mundo. Parênteses, um pouquinho aqui. O Livro dos Espíritos tem questões que são assim, elas se complementam, né? Às vezes uma questão, cada princípio vai ter a complementação lá adiante. E por isso Kardec diz lá na introdução que o estudo da doutrina espírita deve ser contínuo, não é? E essa continuidade é uma continuidade lógica também, porque o exemplo que ele dá é o seguinte, que uma pessoa, ao ler uma questão e
dali avaliar essa questão, né, estabelecer um juízo de valor daquela questão, é imprudente, não é aconselhável, porque uma questão seguinte pode dar a resposta ou pode resolver a dúvida, né, que o leitor teve naquele momento. Então, há muitas questões que se complementam e eu me lembro sempre de duas questões, porque é uma coisa importantíssima, eu acho, para a nossa, tudo no livro de Espírito é muito importante, mas para a nossa consciência do estar no mundo, que é a questão 132 e a 167. Na 132, Kardec pergunta o objetivo da encarnação. Às vezes, assim, numa leitura muito rasa, a gente pode achar que na 167 ele está fazendo a mesma pergunta, mas não é. Na 167, deem uma conferida, ele pergunta o objetivo da reencarnação. Vejam que a encarnação é diferente de reencarnação, não é isso? Porque na reencarnação nós temos encarnações sucessivas. É claro que o espírito, antes de se desligar do corpo físico, ele está na carne, então ele está encarnado. Mas isso há muitas filosofias espiritualistas, as igrejas tradicionais, não é? Daquilo que Herculano Pires chamava de cristianismo, como é que ele falava, gente? Seria um cristianismo constituído, né? Um formal, aliás, dizia Herculano, cristianismo formalista. No cristianismo formalista, nós não temos a reencarnação, não é? Mas o espírito está ali, encarnado. Inclusive, essa expressão encarnado, né? É uma expressão, é uma palavra conhecida nesses meios. Então, na resposta 132, que é o objetivo da encarnação, os espíritos respondem que, lógico, né? Que é a nossa evolução, mas tem ali um ponto fundamental, que é a maneira que tem a inteligência suprema de tornar o homem co-criador. Então, vejam que coisa formidável. O homem é co-criador. Ele cria com Deus, que é a inteligência suprema. E nós criamos o tempo todo. Existe na tradição de algumas mitologias e até na tradição bíblica a ideia de que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, o que traz uma confusão aí, né, complicada. Mas a semelhança com Deus é a inteligência. Os seres inteligentes da criação somos nós, os espíritos, né? Com a inteligência já constituída, né? Que a evolução vai nos levar a um plano de consciência, né? Em que a consciência desperta, eu sou e vou caminhar agora com o meu livre-arbítrio, com a inteligência. Então, essa posição de co-criadores é importante o tempo todo, porque nós criamos pelo pensamento, nós criamos nos ambientes por onde circulamos, e nós criamos na família, em nós mesmos, e o pensamento é o primeiríssimo instrumento para essa criação. Então, esta cocriação. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que criamos. Essa jovem tinha criado, né, para ela, e já vinha, não é, de uma situação difícil de encarnações passadas, não é? Ela havia ali criado para si mesma um quadro doloroso, né? Um quadro doloroso. E na 167, Kardec pergunta o objetivo da reencarnação, que é a evolução, como todos nós sabemos. E no desdobramento da reencarnação, tudo que vamos aprendendo e que vamos aprendendo, que estamos aprendendo sempre, né? Temos que voltar às obras básicas sempre e revisitá-la, e como revisitar também obras como as do André Luiz. Estamos aprendendo sempre e já entendemos
que com a reencarnação nós temos a possibilidade de reconhecer os enganos, de corrigir a rota, não é? O rumo que estamos dando à nossa vida, porque a vida é uma só, as encarnações são muitas. Enfim, nós somos co-criadores. Naquele momento, no seu compromisso, aquele espírito, como co-criador, a moça, né? Como uma co-criadora, ela iria ajudar, não é? Ou contribuir no processo de cocriação com a maternidade, oferecendo para aquele espírito que tinha graves comprometimentos com ela, né? Oferecendo a ele a oportunidade para que os dois pudessem acertar o caminho. E ela se negava e perdia, naquele momento, essa chance. Bom, enfim, os dois criaram situações difíceis, ela agravou essa situação agora, nessa rejeição ao espírito reencarnante. Bom, nesse diálogo com a mãe, naquela história do conversa vai, conversa vem, e que eu falo de uma forma assim meio alegre, leve, vocês estão vendo, né? Mesmo quando o caso é grave, porque a coisa mais linda do Espiritismo, a coisa mais linda das obras de André Luiz é concluir que nós todos temos chances, nós todos temos oportunidades. Nós podemos ter ao nosso lado espíritos maravilhosos para nos influenciar. Isso é uma coisa, isso é coisa divina mesmo, né? E, enfim, tudo que nós vemos pela perspectiva da reencarnação, da evolução, do resgate, tudo se torna muito bonito, por mais doloroso, provisoriamente seja, porque todo o quadro demencial desse espírito vai passar um dia, por mais... Deu um sinal. Uau! Parece, deu um recadinho aqui no Zoom, mas não é nada não, né? Tá legal? Tá, voltamos. Tá. Ok. Então, ela diz para a mãe porque que ela, a mãe, havia permitido tudo a ela, a filha. Tinha feito todas as vontades dela. Tinha dado a ela a impressão de que ela era dona do mundo, que ela era uma pessoa mais importante que as outras. E não deu a ela não desenvolveu nela o espírito de trabalho. Ela não precisava trabalhar, porque tinha uma situação boa e o trabalho era para quê? Para os criados, não é isso? E eu continuo falando. Eu sou meio barbeirinha nesse negócio, tá? Bom, ok. E ela, então, reclamou isso, ou cobrou isso da mãe, né? Que tá tudo bem agora. Quer que eu repita, Fernando, alguma coisa? Não, Não? pode continuar. Olha só. Enfim, ela diz para a mãe que a mãe tinha feito todas as vontades dela. Ela era mimada. Então, ela não tinha responsabilidade. Ela foi criada na ociosidade e, consequentemente, com todos os caprichos sendo atendidos, na leviandade, né? E daí se criar todo um quadro aí de perversidade e corrupção. E a mãe chora muito e pede perdão a ela. E enquanto isso, não é, o espírito está lá pedindo para reencarnar. E ela negando, mentalmente discutindo, eu odeio você. Vejam como que é
uma simbiose, não é, enorme que temos com espíritos, não é, que, aos quais devemos alguma coisa e que nos devem também, com os quais ficamos, não é, atrelados em situações dolorosas, não é, de indignidade, de comportamento. E ficaram os dois nesse duelo. E ela exigindo da enfermeira que fizesse o procedimento, né, cirúrgico, ela diz a cirurgia, né? Naquela noite, a própria enfermeira dizendo que, não, que podia esperar um pouco e tal, mas no momento em que se dá o processo de retirada, o que André Luiz vê? Que, do ponto de vista da carne, do corpo, era muito pouco, né? Relativamente um pouco, era um corpinho, era uma... E o espírito continuou no útero. O perispírito estava lá. E eles viram a luta desse perispírito, do ser abortado ali naquele momento, para destruir praticamente a jovem, para destruí-la. E fica ali, e realmente esse quadro é descrito com muitos detalhes. E como esse perispírito, vejam o que é a vibração, né? O que é a vibração, o que é a mente daquele espírito revoltado, atuando sobre um organismo fragilizado, fisicamente, psiquicamente, espiritualmente super comprometido. Então, ele vai ao cérebro. Imaginem, estamos fazendo aqui uma imagem assim, né? Talvez meio pesada, de como se fosse aqueles tentáculos, né? De vibrações, de radiações daquele espírito com uma força enorme de ódio, tentando matá-la. E é o que ele vai conseguir. Ela vai perdendo as forças, né? Tem uma hemorragia. Na hemorragia, o André Luiz observa o seguinte, que enquanto está havendo a hemorragia, o perispírito do reencarnante está lá, né? Promovendo toda aquela destruição. E nós já estamos vendo aí como é que vai se encaminhar esse quadro. Bom, eu tinha dito que abriria para questões, mas eu quero acrescentar, antes de abrir para a participação de vocês, o seguinte: vocês devem conhecer, né? Devem, sei lá, talvez alguns tenham até conhecido pessoalmente, o Luiz Antônio Mileco. É o compositor daquela música Ele Veio, tarari. Linda, linda canção, não é? O Mileco tinha um programa, já desencarnou, ele era cego, brincava com a própria cegueira, né? Eu me lembro de ter participado com ele na Rádio Rio de Janeiro uma vez, e ele dizendo, né, assim, publicamente, aquele grupo grande, ele dizendo: eu sou cego de um olho, nasci cego de um olho. Aí ele dava um tempinho e falava assim, do outro também. Então, ele era um cara assim, bem iluminado, né? Como compositor, fundador da SPLEB, né? Sociedade Pró Livro em Braille, e ele tinha um programa na Rádio Rio, não era esse do qual, né, daquele tal, de que eu participei, em que ele tinha uma chamada no início: o aborto é um crime, mas como todo crime tem seus atenuantes. Então, nós espíritas, eu estou aproveitando a oportunidade para colocar isso em pauta, né? Nós espíritas temos que ter muito cuidado ao tratar de temas como aborto, suicídio, né? Nas casas espíritas, porque alguém pode ter
passado por um quadro semelhante, ou um quadro de aborto, pode ter passado, pode ter algum familiar que se suicidou, pode ter tentado alguma vez o suicídio, alertar, advertir, explicar, é muito importante, mas não podemos, não temos o direito de aterrorizar ninguém, né? Então, a responsabilidade nossa é muito grande. O amor, a caridade, né? Tem que falar aí muito sério. E nós vemos a atitude do Calderaro, vemos a mãe ali, vemos o André Luiz com todo respeito, e vemos quando os dois, não é, reencarnam, ou reencarnam, desencarnam, o Calderaro dizer uma coisa linda, que é Deus transforma as nossas falhas, os nossos erros, em remédios amargos. Então, nós não podemos dizer assim, ela estava destinada a ser mãe solteira, a passar por aquele dilema de deixar a criança nascer, não deixar por causa da questão social, por causa de preconceito, por causa de vaidade ou o que seja. Ela não estava predestinada àquilo, né? Nós temos livre-arbítrio e até em grandes situações nós podemos vê-las na existência sendo amenizadas pela nossa conduta. Nós temos aí nesse capítulo, quando Calderaro descreve o clima, a circunstância, não é? Aliás, ele fala na circunstância também, mais de um capítulo nesse livro, acho que na Julieta também. A Julieta era aquela menina, vocês já viram esse capítulo, né? Que tá, por causa da mãe, ela começa a ficar numa vida, não é, de risco, e, enfim. Mas a circunstância não determina a conduta. Pode influenciar, sim. Então, ela teve circunstâncias, mas dependendo do espírito, da educação, do núcleo familiar imediato, tudo isso, vejam como que nós também somos responsáveis, não é? Por todas as crianças, por todos os jovens, por todos à nossa volta. Nós somos co-criadores, nós temos que estar ali, não é, presentes, exemplificando, consolando, enfim, orientando. Em caso de filho, né, uma responsabilidade dobrada. Mais um adendo agora da doutrina. Se nós já fizemos tudo pelos filhos, né? Tudo que estava dentro do nosso melhor, e eles tomam um caminho ainda equivocado, a responsabilidade é deles, porque nossos filhos são espíritos, né? Tem isso também. Espiritismo é bom senso. Enfim, temos de ter cuidado ao tratar de assuntos assim tão pungentes, tão dolorosos, por causa do nosso público nas casas espíritas. E nesses estudos assim a gente tem oportunidade de falar sobre essas coisas, não é? E voltando à circunstância, quando Calderaro diz que Deus transforma os nossos erros em remédios amargos, está aí a reencarnação, né? Eles estarão destinados a reencarnar com provas aí difíceis, não é? Numa nova oportunidade que, entendendo que os casos de André Luiz são reais, que eles se reencarnaram, tenham, né, aproveitado ou estejam aproveitando o livro de 47, a oportunidade de reequilíbrio. A lei divina é perfeita, não é isso? Então, eu tinha combinado que abriria aí para a participação de vocês. Vamos lá? Franqueada a palavra. Quem quiser fazer alguma colocação, Nancy, Isa, Chico, todos que estão na sala, só abrir o microfone. Helena, Jane. Bom, primeiro dizer, né, desse estudo aí transmitido de uma forma tão amorosa, tão leve, com tanta simpatia, né? Tratar de um tema tão pesado, né? Com tanta simpatia, com tanta troca recíproca, né? Achei assim, sensacional.
Muito boa, né? Você fez uma abordagem assim de uma síntese do capítulo, trazendo a obra básica, né? Mostrando como que o capítulo, que as obras de André Luiz estão de acordo, né? Vai ao encontro Com certeza. da obra básica, né? E de uma maneira assim muito suave, muito amorosa. Então, primeiro agradecer muitíssimo a Ah, oportunidade eu que desse estudo. agradeço também. Muito bom mesmo o seu estudo, Rita, muito bom. E assim, Que bom. o que você pontuou foi também o que eu tinha marcado aqui, né? Essa, Uhum. e aí tem no capítulo, quando ele fala sobre a demência, né? Sobre essa questão da demência espiritual, né? Que ele fala Uhum. que é fator muito mais grave e mata muito mais do que as guerras promovidas durante a encarnação, né? Então, a gente Sim. vê como que é importantíssimo a gente aproveitar essa oportunidade da reencarnação, a doutrina espírita, para nós nos reformularmos, transformarmos nossas ações, nossa conduta, nosso pensamento, né? E É. cocriar de forma divina, né? Dentro das É. nossas possibilidades. Dentro das nossas possibilidades, dentro da lei divina. Sim, sim. E Muito Ô, bom. aí, Rita, Fernando? Rita, quando eu li esse capítulo, eu estava até comentando com o Fernandinho, né? A princípio, né, eu fiz vários questionamentos comigo mesmo, né? Aí me lembrei Uhum. de reuniões mediúnicas e também no Uhum. atendimento fraterno. E a gente é treinado, a gente que faz direção de reunião mediúnica e faz atendimento fraterno, a gente ouvir mais e falar menos. Eu achei Uhum. que quando houve o desdobramento, a mãe foi incisiva, ela já começou com o discurso dela, né? Parece que não deu nenhuma brecha para que a filha se manifestasse, falou, 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 falou. E eu fiquei pensando, uma pessoa dementada, né? Parar para escutar aquilo tudo, né? Como se fosse um puxão de orelha, né? Fiquei questionando isso quando eu estava lendo a fala da mãe, né? Para a Ah, filha. E eu fiquei discutindo, "Pô, gente, não era o momento da mãe abraçar, chorar junto com a filha e, né, deixar a filha desabafar, fazer a catarse dela, colocar para fora a dor dela, né? E eu achei que a mãe foi muito assim, né, pontual, logicamente, que eu não estou aqui cogitando a fala da mãe, né? Mas assim, uhum. colocando como se fosse um atendimento fraterno, tanto a encarnado como desencarnado. Aí depois que a É, mãe fala que dá uma abertura, a filha fala, pô, agora você está falando isso comigo? Por que você não falou antes? Né? é, E é, depois a mãe começou, né? Depois a mãe começou a fazer a catarse, pedir desculpas, né? isso Essa mesmo. coisa toda, né? Então é o que É, você falou, é o alerta que a gente tem que ver enquanto estamos a caminho, né? enquanto estamos a caminho. É o autocuidar-se e cuidar Uhum. daqueles que Deus colocou em nossas mãos, né? Como Isso, co-criador que somos, né? Não é para deixar é, para depois a situação se tornar, é, né, tão volumosa como essa, para depois é querer, tão né? volumosa que foi depois da desencarnação que a mãe, né, que a ficha cai É, da né? mãe, né? Porque era um Então, Mas, poderia a mãe, né? é, Eu acho que poderia ser, né? Ter uma visão mais dilatada aos espíritos, a mãe começar a dar os conta-gotas, né? Não esperar chegar onde que chegou. Ela chama a equipe para ajudar. Eu tive essa impressão, tá, gente? É a minha visão do capítulo, é a minha janela. é. Ela Ô, chama a equipe Francisco, de ah, Calderaro e André Luiz para ajudar, e enquanto a é, filha se desdobrou, ela entrou na cena e não deu é, oportunidade, nem Calderaro, nem mas André a Luiz. Mas era, mãe, a era o mãe, patamar evolutivo que ela estava. Ela também era um espírito ainda bastante. Tanto é que ela criou a filha com mimos, com confortos. Então, quando ela desencarnou, que ela dilatou a consciência, é que ela percebeu que ela tinha perdido. Também foi uma dolorosa perda. Ela perdeu a é, oportunidade de educar. Você comentou da educação do espírito, né, Rita? é, Eu venho compreender essa colocação do Chico, né? Nós estávamos no diálogo quarta-feira na banca, quando eu fui ler o capítulo, né? Que você vê que Calderaro responde para André. Compreender
a extensão da tragédia, ou seja, a tragédia iniciou lá no corpo físico, com isso que a Helena falou, quando a educação do filho E, foi comprometida. Ela deu muito mimo, de é, tal forma que quando o espírito entrou no sufoco, quando aham. ele era tanto que ela retorna do sonho dizendo que teve um Pesadelo pesadelo terrível, né? terrível. Terrível, Foi porque muito geralmente lindo. quando a gente sonha com nossos entes queridos, geralmente a gente acorda feliz, né? Com aquela Isso mesmo. saudade, ela É, voltou triste. Então eu entendi que aham, Calderaro e André Luiz, a equipe espiritual, não entrou, porque uhum, caberia ali a mãe desfazer aquele incômodo que estava entre ela e a filha. É. é. Mas eu também percebi o Então, seguinte, né? É que a é, gente pede auxílio ao plano espiritual, a gente se colocando nessa situação, né? A gente pede auxílio ao plano espiritual, mas a gente não dá abertura para o plano espiritual nos ajudar. A gente quer ajuda, mas a gente quer determinar como que deve ser essa ajuda, né? Exatamente. Dá uma receita de bolo. Eu quero isso. ajuda, mas quero que faça isso, 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 né? É, Aí tem uma questão do Livro dos Espíritos que eu não estou lembrando qual é, que fala, né, que o grande boom da humanidade será a educação, né? A gente começar a sim. fazer a autoeducação. A gente delega a educação dos filhos, né, achando que o colégio tem essa obrigação, né? É, Esquecendo, né? é. E esses espíritos, voltando aí à questão da reunião mediúnica, como você falou, muitas vezes, porque nós não estamos em situação assim de excelência como socorristas, né? Como o É. caso da própria mãe. O espírito ali, né, assistente, aquele que estava ali prestando assistência era o Calderaro, que, né, intuiu para que ela tomasse aquele calmante e foi simplesmente, né, observando, e depois ele conclui dizendo que agora era deixar, né, que as coisas acontecessem, e deixar para, enfim, para a inteligência suprema, né, dentro das leis. Mas muitas vezes, Francisco, você também, né, que você dirige a reunião. Eu participei muitíssimos anos, agora ultimamente não. Eu participei como médium, depois eu tive que ser também uma esclarecedora, dialogadora, com os nomes, né, mais modernos que dizem agora. Quantas vezes o dialogador está ali, né, tá conversando, mas não é muito feliz, e o espírito já viu alguma coisa desse, antigamente a palavra, né, desse doutrinador, que ele joga na cara do doutrinador alguma coisa também, que fala assim, mas e você? Né? Você faz isso, isso, isso e aquilo, muitas vezes, né? Ou algumas vezes isso pode acontecer. Então, nós, a mãe, era um espírito devedor, né? Devedor mesmo. E provavelmente, não sei, a gente aqui está cogitando, né? Já está aumentando a história, né? Iria participar daquele grupo reencarnatório, né? De alguma forma. Mas toda a obra, o Espiritismo, ele precisa ser prático, né? Não é prático de você praticar no sentido de ser médium, isso e aquilo, mas para a nossa vida, o nosso cotidiano, né? Vocês falaram aí também. Então, a gente tem que, desse capítulo, o que é que nós extraímos para o nosso dia a dia? A questão da mente, a questão da mente, a questão da responsabilidade da mente com o pensamento, em relação a nós mesmos, em relação ao próximo, aí, o reconhecimento das nossas limitações, porque nós não podemos ir adiante. Por exemplo, aquela mãe, depois de desencarnada, ela está vendo o quanto que ela havia errado, né? Quanto que ela havia errado. Estava pedindo perdão, estava tentando ajudar a filha com um pouco de atraso, mas não há atraso, né, definitivo, porque a evolução é a grande fatalidade, não é? Dela a gente não vai escapar. E uma coisa também que a gente precisa entender é quando Jesus disse para não julgar, né?
que fulano tinha que acontecer isso com fulano, tinha que acontecer isso. Não, não é assim, não é? Nós temos livre-arbítrio, as circunstâncias realmente influenciam, mas elas não são deterministas. Aliás, nessa segunda metade do século XIX, quando aparece o Espiritismo, isso já é um outro estudo, né? Estava na moda o determinismo, né? Aquela filosofia de que o homem é fruto do meio, da raça e do momento. Então, não é assim, né? Surge ali o espiritismo no meio desse materialismo, já mostrando uma outra vertente, não é? Do pensamento humano. Olha, é bom demais. Então, vamos procurar viver melhor, né? Tratar dos nossos filhos, netos, sobrinhos, alunos. Eu agora só tenho ex-alunos. Pronto, já estou liberada, será? Então, é a nossa responsabilidade. Obrigada, André Luiz. Obrigada, Chico, por sua mediunidade maravilhosa. Obrigada a todos vocês pela oportunidade. Nós temos aí mais 6 minutos. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Bem, ainda temos 6 minutos, olha. Eu gostaria de salientar uma coisa. Esse capítulo nos dá uma ideia bastante clara sobre o livre-arbítrio. Ela teve o livre-arbítrio, não é? Embora ela reclamasse que a mãe não a orientou enquanto viva, né? Era essa o, o cerne da questão. Ela dizia, eu errei porque você não me ensinou. Mas nós, como espíritos, nós temos o livre-arbítrio, não é? E ela deixou passar uma oportunidade muito importante e que teria consequências muito mais graves numa próxima encarnação. Porque quando ele termina o capítulo, ele diz assim que não vale mais a intervenção direta, agora eles não podem fazer mais nada, né? E só mesmo orar pelos dois, porque a situação deles se agravou de uma tal forma, né, entre o espírito reencarnante e a Cecília, que ela teria muito mais dificuldade, ela vai ter, né, muito mais dificuldades numa próxima encarnação por ter deixado passar essa oportunidade que ela teve. E ele também acrescenta no final do capítulo, dizendo que esses casos são muito corriqueiros, e são mesmo, a gente sabe disso, né? Cada vez mais, que as pessoas não têm essa sensibilidade para pensar, refletir sobre atos impensados, pensando só no hoje e no agora, né? Sim. Então, eu achei isso muito interessante nesse capítulo, porque às vezes a gente, diante de uma situação, não vou dizer exatamente sobre o aborto, mas qualquer situação da vida, Qualquer situação. a gente toma umas decisões sem pensar muito bem naquilo, sem refletir, sem pedir ajuda do plano espiritual. E eles estão prontos sempre a nos dar um recadinho, nós temos que decifrar esse recado, né? Claro. Mas eu achei interessante isso, ele abordar a questão do livre-arbítrio, que ela teve esse livre, então ela teria realmente que passar por situações muito mais difíceis. Né? Nancy, e quantas vezes nós vemos os filhos ensinando para os pais, né? Então, a questão é da evolução também, né? Da vontade. Há muita coisa aí em jogo, né? Mas que tudo isso nos sirva para que nós próprios consigamos nos conduzir de uma forma mais equilibrada, né? Mais coerente, Para exatamente. termos, né? É isso aí. Então, como você falou, em qualquer situação, nas outras, né? Outras situações. Olha, gente, eu gostei muito, muito de estudar com vocês, gostei demais da participação. Há pouco tempo eu fiz uma palestra de conduta espírita, e uma companheira, no final, falou assim, Rita,
a sua palestra podia ter o título de Conduta Cristã ou Conduta Humana, porque uma das coisas que a humanidade parece não ter alcançado ainda é a própria humanidade. Porque a humanidade, em muitos casos, é desumana. O interessante é que nós usamos esse adjetivo, desumano. Fulano é desumano, né? Quer dizer, nós tínhamos como primeiro compromisso na encarnação, como co-criadores, né? Alcançar a nossa humanidade. Porque o ser humano é que tem potencialmente a bondade, não é? E, consequentemente, a caridade e tudo mais. Enfim, às vezes a gente vê a pessoa dizer assim para o outro, né? Ou numa situação em escola, eu sou professora, eu dou muito exemplo de escola. Às vezes, uma mãe irritada diz assim: mexeram com um filho meu, eu viro bicho. Mas como você vai virar bicho se o que nós temos é que alcançar a humanidade, não é? É o humano conduzindo o animal, porque nós temos muita animalidade ainda, né? Quer dizer, aí o mito grego entra com o, ou o monstro que é touro, não é? E é homem, ou o homem que é o centauro, que é o homem conduzindo o cavalo, que é a animalidade, né? Quando você inverte, a sua consciência inverte, né, para os impulsos mais primitivos. Bom, Muito isso aí. obrigada, Rita. Nós gostamos muito. Obrigado, Rita. Rita, nós vamos dar continuidade aos outros livros. Já fica carinhosamente o convite para que você continue conosco, dividindo o seu Ótimo, estudo. Tá bom? ótimo. Eu agradeço muito. Eu tenho visto aí alguns estudos, eu acho que não vi todos, não. Eu comecei do 1, do primeiro, da introdução. Enfim, já está na hora. Encerremos. Eu falo muito. Mas está lá na página do 8º Conselho Espírita pelo YouTube, tá? Se Eu quiser vejo no acompanhar. YouTube. Isso. Então, Eu vejo no YouTube. Eu obrigado, vejo Rita, no pelo. YouTube. Tá bom. Obrigado, Rita, mais uma vez, em nome do grupo, em nome da nossa casa. E iremos convidar a Isa para fazer o encerramento. Agradecidos a Ti, Senhor, por todo este envolvimento, nos trazendo reflexões tão importantes, que já era do nosso conhecimento, mas que, com a nossa materialidade, às vezes, nós percebemos e muitas vezes desistimos de segui-la, Senhor. Obrigada por esta doutrina de tanto amor, de tanto conforto e de tanta luz. Pelo este envolvimento do Mestre Jesus, que através dos seus ensinamentos nos mostrou o caminho para seguirmos. Que possamos, Senhor, seguir esta bússola do Evangelho, nos conduzindo para que possamos ser exemplos para todos aqueles que caminham ao nosso lado. Não nos importando, muitas vezes, com as críticas de sermos, muitas vezes, firmes, de sermos, muitas vezes, levando a religião como um ritual para as nossas vidas, mas que possamos seguir sempre os teus ensinamentos. Agradecemos pela presença da nossa irmã, por este carinho, por esta alegria, como aqui foi falada, ao transmitir a palavra, a transmitir-nos as letras e as vírgulas de toda esta leitura, Senhor. Que possamos ter uma noite de paz, de refazimento, e que amanhã ao despertar, Senhor, agradecidos por mais uma oportunidade nesta abençoada reencarnação e por termos a condução desta doutrina
que nos conforta, que nos traz paz e que nos guia sempre com grandes ensinamentos, Senhor. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Obrigado, Isa. Mais uma vez, obrigado, Rita. E semana que vem teremos Leandro Lubac apresentando o capítulo 11, titulado Sexo. 11. Ah, não é Antonina ainda não, sei. Não. Tá Rita, bom. meu amor, obrigado, hein? Oh, eu que agradeço. Estou caindo aqui, ó.